coisas que eu precisei mudar para que a minha vida começasse a andar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava aqui pensando e resolvi vir compartilhar um pouco com vocês sobre a minha jornada de transformação. Primeiro deixa eu me apresentar, eu sou a Alana, criei esse canal com o intuito de crescer e ensinar a pessoas também, junto com o processo que eu estou passando de mudança, crescimento pessoal, ensinar todas as minhas experiências, falar sobre o que eu tenho vivido. É um canal pessoal, mas também de compartilhamento. Eu sinto que tenho algo para dar para o mundo. Eu não sei se tem mais alguém que está nesse mesmo ponto que eu. E eu decidi então, a partir de agora, independente de fazer perfeito ou não, apenas fazer algo com o que eu sei que existe em mim. E se você quer saber mais sobre, se você tem interesse, está nessa situação de despertar também, fica comigo nesse canal. Vamos compartilhar as nossas experiências por aqui. Eu espero realmente contribuir com o que eu tenho aprendido. E espero também que vocês deixem nos comentários o que têm aprendido também no processo de vocês, para que a gente possa estar interagindo, né, e criando realmente uma comunidade. E dado essa abertura, eu vou falar com vocês um pouco sobre 5 coisas que eu precisei mudar para que a minha vida começasse a andar. E hoje eu vim compartilhar com vocês 5 duras lições que eu precisei aprender e que algumas eu ainda estou aprendendo para que a minha vida realmente começasse a mudar. E a primeira lição é uma das que eu considero mais desafiadoras. Na verdade, essa é a que eu considero a número 1. Porque a partir dela, a partir desse posicionamento, a partir de se apropriar realmente dessa lição, é que a gente vai perceber finalmente e conseguir reconhecer o que precisa ser mudado. E essa lição número 1 é sair da posição de vítima das circunstâncias. Eu falo isso porque por muito tempo eu vivi acreditando que as coisas aconteciam comigo e não que muitas delas eu causava, entende? Eu não sei se aconteceu com vocês ou com algum de vocês, mas sabe aquela sensação, aquela situação que tudo que acontece é culpa do outro, é culpa do governo, é culpa do trabalho, até culpa do clima, sabe? Tudo tem culpa, menos você. E eu entendi isso, principalmente no meu relacionamento conjugal, né? Eu sou casada e eu sempre percebi, assim, inúmeras falhas no meu esposo. Ah, é porque eu sou assim com você, porque você não me trata bem, ou eu só deu respostas ríspidas a você, porque você, de certa forma, começou isso, assim, é só reação. E eu precisei entender primeiro que a maioria das coisas não me aconteciam, eu causava. E entender isso dói. Entender isso dói bastante, porque você percebe, assim, o tanto que você também erra. Você para de tirar os olhos dos outros, para de colocar os olhos nos outros e começa a se enxergar. Enxergar que você sim tem falhas, que você pode sim ser assim como eu sou, ter um temperamento mais explosivo, que muitas vezes o que você chamava de reação do seu esposo, na verdade era você que causava mesmo, sabe? E eu precisei entender que eu tenho responsabilidade total sobre a minha vida, sobre o que me acontece, que eu não sou a coitadinha ou a boazinha que eu pensava ser, que tudo me acontecia. E eu me lembro de vezes, muitas vezes que eu tinha compromisso ou algo assim, e que eu precisava que ele fosse me deixar. E muitas vezes, quando ele atrasava, algo do tipo acontecia, ele atrasasse algum tempo, eu já ficava com raiva, muito imatura. E achava que a culpa não era minha, que porque ele fez um compromisso, não chegou na hora. Mas eu tinha como resolver, eu podia ter ido, eu ficava dependendo pra, caso acontecesse alguma coisa, eu ficasse, não, é por causa dele, foi ele que atrasou, não fui eu. Mas eu tinha a responsabilidade de estar no horário, isso muitas vezes acontecia no meu trabalho, e a responsabilidade eu tinha que entender que era minha, que se precisava que eu fosse na hora, eu que precisava me responsabilizar em ir, e não ficar dependendo de pessoas. E com o passar do tempo, esse foi o primeiro ensinamento que eu tive. O primeiro, aprender a me responsabilizar pelas coisas. Porque por mais madura que a gente seja, por mais mais idade que tenha, muitas vezes a gente fica nessa situação de que é coitada, sabe? De que não faço nada, as coisas me acontecem e não existe. Porque a sua realidade é você quem está criando. Como as pessoas lhe tratam é baseado inicialmente em como você as trata. Ou se você é uma pessoa que acha que não faz boas amizades, será que você é uma boa amiga? Ou se você é uma pessoa que precisa, por exemplo,
quer ter mais amor, ser mais amada pelas pessoas. Você dá amor para as pessoas, você é amável com as pessoas, sabe? O que a gente quer, na verdade, a gente precisa dar primeiro para receber. E sair dessa posição de que tudo nos acontece e nada é a gente que causa. Essa foi a primeira lição dura que eu precisei aprender para começar o meu processo de desenvolvimento. A segunda lição, que é mais comum do que parece. Precisamos parar de reclamar. Meu Deus, eu percebi o quanto eu reclamava quando eu comecei a fazer um exercício que eu vou até deixar até para vocês fazerem, porque é muito interessante. Eu segui uma pessoa que falava muito sobre gratidão, que você precisava ser grato pelo que você tem, para que você conseguisse finalmente as coisas que você gostaria. E mesmo que você não tivesse o que queria, você precisava ser grato pelo que já tinha para poder o novo chegar. Tá, aí eu comecei a ouvir o que as pessoas falavam. Eu digo, tá, então vou tentar. E comecei realmente a perceber frutos de estar sendo mais grata. Então, certa vez essa pessoa falou que precisava que parasse de reclamar. E ela sugeriu que fizesse um exercício que era até pegar uma liguinha de cabelo, esses pompom. Aqui na minha região a gente chama pompom. E colocar no braço, qualquer braço, ou direito ou esquerdo. E sempre que você reclamasse, você trocava esse pompom de braço. Sempre que você se pegasse reclamando, você trocava o pompom de braço. O intuito era fazer isso durante 3 dias, e durante esses 3 dias era para você manter o pompom em um braço só. Isso significa que você ia parar então de reclamar, tá? Aí quando eu fui fazer isso, percebi o tanto que eu tava trocando de braço. Ah, e detalhe, sempre que você troca a liguinha de braço, recomeça o jogo. Você tem que começar tudo do zero. Eu digo, meu Deus, parece que eu nunca vou conseguir. E até que deu certo, depois de um longo prazo, nem foi na primeira tentativa, acho que na segunda vez que eu fui tentar fazer foi que deu certo. E eu percebi que muitas vezes nós estamos atolados na reclamação. Tão atolados, mas tão atolados que torna impossível ver as coisas boas ao nosso redor. E uma das grandes sacadas que me aconteceu à medida que eu consegui parar de reclamar foi começar a enxergar o tanto de coisa boa que me acontecia. A gente acha que nada acontece, que tudo é normal e tal, mas aí amanhece o dia, ai, que dia ruim, ai, meu Deus, amanheceu muito sol, amanheceu muita chuva, ai, eu tenho que trabalhar, ai, também podia bem ter um café, sabe? Tudo reclama. E quando você for reclamar, troca a liguinha de braço, evita falar mal, se for pra falar mal, não fala, fiquem caladinhos, né? E daí você vai começar a observar quanta coisa boa acontece. O dia fica mais leve, as coisas começam a fluir, e aquilo vai se tornando uma coisa que é sua, sabe? Que é sua, que você não é mais aquela pessoa que reclama, e é natural, não é forçado mais. Com o tempo, com a prática, você vai desaprendendo a reclamar e aprendendo a agradecer. E a terceira coisa, né, que eu precisei aprender, a terceira lição, essa eu considero que eu ainda estou aprendendo. Gente, que sofrer faz parte do processo. Hoje eu entendo que as coisas realmente não são fáceis. Eu sei que hoje nós vivemos num mundo que tudo parece muito fácil, assim, que tudo vai acontecer rápido, que vai dar certo pra você. Tem muita gente vendendo essas promessas de facilidade, de rapidez, é tudo pra ontem. Quer comida, você não precisa nem fazer, você pede. Quer uma informação, é só abrir o celular. Quer sacar um dinheiro ou ver um dinheiro que você tem, tá tudo na mão, tudo muito fácil. Então a gente entende fica entendendo através disso que os processos são muito rápidos, que a gente não vai sofrer no processo e que nem precisa, mas sim, hoje eu entendo que sim, precisa. Porque tem coisas na vida da gente que só vão encontrar lugar quando a gente passar pela dor, né? Para poder entender e também para poder ajudar outras pessoas a passarem por isso. E é um processo. Toda dor, todo sofrimento é um processo que vai lhe ajudar não só a amadurecer como pessoa, mas também a ajudar a entender outras pessoas que passam pela mesma situação. Eu tive dificuldade em engravidar da minha primeira filha, foi um processo, levou em torno de 2 anos e meio até que eu conseguisse engravidar. Mas, durante o processo, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, sabe? É muita dor, é muita vontade, você fica frustrada, você vê pessoas conseguindo e você pergunta, ai Deus, o que está acontecendo? Por que acontece isso para todo mundo? Mas por que para mim tem sido tão difícil? O Senhor não tem me visto, né? O Senhor não olha para mim, o Senhor não me vê. E eu entendi que Deus vê. É muito mais sobre quem eu preciso ser para quando a bênção chegar. É muito mais sobre o que aquele processo de dor vai fazer na minha vida, vai me transformar como pessoa, vai me deixar mais empática com outras pessoas que passam pela mesma situação. Hoje, por exemplo, se eu vejo uma mulher que está querendo engravidar, tem dificuldade, eu vejo com os olhos de quem já esteve lá, sabe, nessa situação.
eu faço orações por ela, se possível eu levo uma palavra de conforto. Eu realmente me sinto na situação, porque eu sei como é, entende? Eu já passei, então não é difícil para mim imaginar, não é difícil para mim sentir o que ela sentiu. E esse processo me amadureceu muito, me ajudou em ter um relacionamento mais íntimo, mais pessoal com o Senhor também. E depois que passa, a gente entende que precisava daquilo para crescer como pessoa. Então, quanto mais rápido a gente entende que sofrer faz parte e que cada sofrimento tem uma pérola escondida, tem um ensinamento que você vai aprender com aquilo, e você acolhe mesmo aquela dor, diz, se você, não sei em que você crê, mas eu creio em Deus, né, como Criador, e eu digo, Deus, eu sei que esse processo está difícil, mas eu também sei que tem algo que vai ser revelado. É como uma concha com uma pérola dentro. É duro para abrir. É duro para abrir, você se esforça para que ela abra, mas quando abre, revela aquela pérola, como um tesouro que fica em você e que transborda para outras vidas. Então sim, sofrer pode não ser bom, realmente não é, mas faz parte do processo. Essa foi a terceira lição difícil que eu aprendi. E a quarta lição foi que a disciplina vence o talento. E realmente vence. Eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de frequentar academia, de malhar, fazer exercícios, né? E para mim já foi difícil também. Mas quando eu tive a minha primeira filha, o corpo muda muito. Quem é mãe vai me entender, né? O corpo muda, você fica diferente, chega um ponto que você nem se reconhece. Então eu entendi que eu precisava fazer algo, que eu não estava mais me identificando comigo. E quando ela fez, acho que em torno de 8 meses, se não me engano, eu decidi voltar para a academia. O meu esposo trabalha, né? Trabalha o dia todo. E eu precisava ir no horário que ele tivesse para ficar com ela. Então eu precisei acordar 5 da manhã para ir para a academia. Só que acordar 5 da manhã para uma mãe que amamenta, e quem é mãe vai me entender muito, eu quase não dormi. Porque a criança que só mama, e ela mamou exclusivo até 2 anos, até 6 meses, né, mamou exclusivo, mas a partir de então ela continuou mamando, ela acordava várias vezes à noite, e muitas vezes eu acordava como um zumbi, de manhã às 5 para ir para a academia. E eu não tinha vontade, claro que não. Eu estava exausta, cansada, eu precisava descansar. E eu tinha que acordar cedo e passar o dia cuidando do bebê, cuidando das coisas de casa. E ainda assim, eu decidi que faria. E eu entendi que a disciplina, sim, vence o talento. Porque aquilo não era uma coisa minha, não era natural meu querer ir para a academia. Mas eu comecei a me convencer mentalmente de que eu gostava. Então, quando as pessoas chegavam e diziam, e aí, Alana, vai para a academia, tu tá indo para a academia? Eu digo, sim, tô. E que horas tu vai? Eu digo, vai 5. Ela, meu Deus, tu vai 5 da manhã com um bebê, tu é louca. Eu digo, nada, eu amo. Mas não era verdade, nem sempre foi. Mas eu dizia, eu amo. Pra mim é o melhor momento do dia, é lá onde eu descanso, é um relaxamento, sabe? Pra minha cabeça e pra academia. E eu disse tanto isso, e fiz tanto isso, que se tornou a minha disciplina mesmo. Não é mais uma coisa que eu preciso me forçar pra fazer. Eu vou e pronto. É uma coisa que eu vou e pronto. Não preciso mais me convencer, eu não preciso estar motivado ou não para ir. Acontece que realmente entrou em mim, ficou como uma coisa natural. Ir para academia é uma coisa que hoje realmente eu gosto, eu coloco um fone de ouvido, faço o treino, e para mim é natural. E contudo é assim, muitas coisas a gente não tem talento para fazer, mas se você praticar tanto, não é impossível que você não fique bom, né? Eu lembro agora, eu acho que esse é exemplo mundial, né, para todo mundo, que é Cristiano Ronaldo, né, o jogador. Como falar de disciplina e não lembrar desse homem que é muito disciplinado e se tornou muito bom, um dos melhores do mundo, porque foi muito disciplinado naquilo, focou realmente, colocou toda a sua energia, dedicação naquilo ali, e hoje é considerado um astro, fez muito sucesso, muito dinheiro, através do talento, de um talento que foi desenvolvido, eu considero, mas não natural, foi através da disciplina, e realmente a disciplina precisa ser aplicada. Das mínimas coisas às grandes coisas. Você precisa ter disciplina. Nem sempre você vai ter vontade, nem sempre você vai ter motivação. Mas se você determinar o que quer fazer, com a disciplina você vai conseguir. E o quinto ponto, a quinta lição, né, que eu aprendi, essa eu estou aplicando agora nesse momento, que é, eu não preciso estar pronta para começar. Porque, na verdade, eu não sei se tem alguém aí que adia algum projeto, que quer fazer algo, mas que sente que não está pronto. E eu sinto em lhe dizer, você nunca vai sentir que está pronto. De verdade. Eu tinha muita vontade assim, de criar vídeos aqui pro YouTube e ficava sempre pensando, não, mas hoje não é um bom dia que eu tô de mau humor. Não, hoje não é um bom dia porque eu não tô arrumada. Hoje não é um bom dia porque minha cabeça não tá muito bem pra falar. Hoje não é um bom dia porque tá muito corrido. Todo dia eu tinha uma desculpa e nunca estava perfeito. Hoje também não é um dia perfeito.
para gravar para mim, não é um dia que ficou tudo alinhado. Não, eu só decidi que agora eu vou fazer, independente de estar perfeito, independente de ser um dia bom, independente de qualquer coisa, eu vou fazer, porque eu sinto e sei, depois de ter procrastinado muito tempo, que eu não vou me sentir pronta para fazer. Então eu preciso realmente fazer, preciso fazer. E apesar de ser uma lição não tão fácil, né, uma coisa que desafia mesmo, que tira você da zona de conforto, que você se sente que não está tão preparada, mas vai lá e faz. Não vai ser bom da primeira vez, lembra da disciplina? Não vai ser bom da segunda vez. Igual quando eu ia pra academia, as primeiras vezes, meu Deus, só Deus sabe o cansaço que eu tava. Mas eu disciplinadamente continuei. E vai ser assim também em tudo que a gente começar a fazer, né? Vai precisar começar sem estar pronto. E no caminho vai ajustando o que for preciso. Na vida é exatamente assim também. E muitas coisas. Eu lembro quando eu entrei no meu primeiro emprego, né? Eu fui trabalhar em farmácia e eu não sabia de nada. Só conhecia AS e dipirona. Aí entrei na farmácia, aquele paredão assim de remédio, de A a Z. Similares, genéricos, os éticos, né, que eram os de marca. Eu olhei para aquilo ali e digo, meu Deus do céu. Aí eu falei, mas vocês sabem, né, que eu não tenho experiência de nada. Não, mas você vai aprender. E eu, nos primeiros dias, comecei a me embananar. A pessoa pedia uma coisa, eu ia lá pra letra, aí começava, letra A. Um monte de remédio com A, um monte. Eu não conseguia encontrar, pedi ajuda. Aí na segunda vez, na segunda semana, chegava alguém pedir alguns remédios, eu já sabia, principalmente os que mais saíam, né, os mais comuns. Eu já sabia onde estava, ia lá, pegava, eu já me sentia, nossa, aí, eu já sei onde está pelo menos esses. Na terceira semana, eu já estava conseguindo localizar melhor os remédios, né. Na quarta semana, eu já não estava precisando mais de tanta ajuda. Independente do que fosse, eu digo, não, se eu achei, deve estar aqui. Encontrava mais rápido, conseguia atender a pessoa. Aí, a partir daí em diante, ficou tão automático, ficou tão fácil pra mim, que a pessoa pedia, eu já ia lá, nem olhava mais, não precisava mais saber onde estava. Eu já sabia onde estava, mas eu precisei chegar lá sem saber nem onde era o A. Mas com o passar do tempo, eu aprendi o ABC dos remédios. Eu conseguia atender com rapidez, eu conseguia localizar tudo com muita facilidade. Isso me custou dedicação, disciplina, tempo. Um processo, né? Sofrer no processo, que é estar precisando sempre de ajuda para alguém, dizer onde estava alguma coisa. Sim, isso também é necessário. Tudo isso custou, mas com o passar do tempo eu fiquei tão boa naquilo que ficou natural, sabe? E na vida é exatamente assim, é igual começar no primeiro emprego. Você não vai saber, você não vai fazer tudo certo, você vai errar algumas vezes e tá tudo bem. O que interessa é que a gente não desista, porque se eu desistisse, em alguns processos que eu passei, se eu desistisse lá nos primeiros dias que eu comecei a trabalhar na farmácia e não encontrei o que eu precisava, eu não ia estar tão boa como eu fiquei depois, e passar 10 anos que eu passei trabalhando em farmácia, e que me rendeu muitos bons frutos também. Eu não ia estar. Então é isso, gente, é entender que sim, tudo é processo, sim, vai sofrer, tudo que eu te falei. Número 1, que você vai precisar mudar, deixar de ser vítima, sair da reclamação, entender que sofrer faz parte sim do seu processo, que a disciplina vence o talento. E número 5, que você vai começar mesmo sem estar pronto. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu espero que isso tenha contribuído com a sua vida de alguma forma. E peço também que se inscreva aqui no meu canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Compartilhe aqui nos comentários se você tem alguma experiência assim, ou o que você aprendeu nesse vídeo, se te ajudou de alguma forma. E fica comigo para acompanhar mais vídeos dessa jornada.